só acrescentar, Sérgio, aquilo que tu disseste sobre o Ryan, eu sou muito fã do Ryan. É um jogador absolutamente extraordinário, fez um jogo absolutamente extraordinário, com toda a sua qualidade como jogador de futebol, não é? Que é um jogador em ascensão, não é? No futebol brasileiro, e brevemente, na minha opinião, estará na seleção brasileira, sem rodeios e sem favores, estará por mérito próprio e pela sua qualidade. E destacar o Ryan, sobretudo na vertente emocional também no jogo. O Ryan é um vascaíno de gema, né? A sua família também o é. E ver ele a festejar aquele gol, né? Chamaram a atenção para isso e chamaram bem. Eu depois fui examinar com precisão o momento em que ele marcou o gol, porque eu estava a festejar no momento em que ele marcou o gol, nem vi ele a festejar o gol, né? Mas a crença, aquela situação emocional de um vascaíno, de um torcedor vascaíno, como nós, a festejar o golo com uma emoção muito grande, a bater na Cruz de Malta, e foi um momento de veras muito emocionante. E o Ryan é um jogador de grande qualidade. Na minha opinião, o símbolo do Vasco atual, da equipa do Vasco atual, ele é o símbolo. Ele é o símbolo, ele tem tudo para ser o símbolo. E, na minha opinião, quem sabe, o capitão do Vasco. O capitão do Vasco. Tem todas as características para isso. É um miúdo vê-se que não tem medo de assumir, vê-se que não tem receio em até obter uma certa prevalência sobre os colegas, e para a idade dele, ele demonstra qualidades excepcionais, não só em termos dentro de campo, como também em termos fora de campo, que é um exemplo como profissional. É um exemplo como profissional. E há que enaltecer o Ryan, e só queria acrescentar estes pontos àquilo que tu disseste, Sérgio. E tu foste muito justo em enaltecer o nosso Ryan. Muito bem. Eu vou pedir para o Thiago Scafo para ele colocar uma foto que foi apresentada hoje pelo Paulo Fernandes, que foi fotógrafo do Vasco há algum tempo atrás, e se eu mandei para o WhatsApp dele para ele apresentar essa foto, para ele conseguir colocar na telinha essa foto do Ryan. Uma foto bem interessante dele, garoto, bem garoto, e dele ontem comemorando o gol. Se o nosso Thiago conseguir ter acesso à foto, ele me manda aqui no chat e tal. Se ele vai poder ter acesso à foto. Se ele tiver, eu gostaria que fosse passada essa foto. O Paulo Fernandes, que é um grande fotógrafo, e ele é o fotógrafo melhor lá em 2007. Se vocês forem ver, aqueles que têm curiosidade, essa foto está no livro Eurico Miranda, Todos Contra Ele. E a foto foi tirada pelo Paulinho. A melhor foto do gol 1000 do Romário em 2007. E o Thiago, você achou aí, Thiago, a foto que eu te mandei? Sérgio, eu tive um problema aqui na fonte do notebook, por isso que eu tive que sair, porque estava quase desligando aqui o notebook. Se você puder falar novamente, eu agradeço. Não, eu mandei para o teu WhatsApp uma foto, que é uma foto que mostra a comemoração do Ryan lá atrás, no tempo de base, a comemoração dele ontem, o gol que ele fez contra o Flamengo. Se você tiver a condição de colocar na telinha aqui para as pessoas que estão assistindo e ouvindo essa live, seria bacana, compreende? Ah, tá, beleza. É isso. Então, eu vou entrar aqui rapidamente para falar de alguns assuntos ainda inerentes a futebol. Quando vier a foto, quando o nosso Thiago colocar a foto, aí em seguida eu parto para outros assuntos. O Vasco, ele tem jogos agora. Tem, tudo bem, o jogo com Vitória, que é um jogo mais simples, mas o Vasco tem adversários agora, que são adversários da parte de cima da tabela. O Bahia, o Cruzeiro e o Palmeiras. E tem no meio deles o Vitória da Bahia em casa. Casa que eu digo em São Januário. Então, é o momento, efetivamente, de o Vasco mostrar sua força, porque se eles desenvolverem um bom futebol nesses jogos, e claro, eu já estou considerando uma vitória diante do rubro-negro baiano,
nós teremos uma tranquilidade para as rodadas finais. A minha preocupação é ter tranquilidade, o time ter tranquilidade para as rodadas finais, porque aí ele vai jogar uma Copa do Brasil absolutamente concentrado e não com a pressão de buscar ficar longe de zona de rebaixamento, que é o que está acontecendo, sei lá, 10 rodadas mais ou menos, se não mais. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Meu caro Thiago, está pronto aí para colocar? Estou baixando, Sérgio. Ah, beleza. Beleza, tranquilo. E nós, Sérgio, temos uma partida muito interessante, né? Para nós começarmos a testar o stress daqui a mais ou menos uma semana com o Cruzeiro. Pode ser uma preparação para uma possível Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Todos desejamos que o Vasco esteja lá no futuro, e por isso vamos também testar o nosso emocional e a equipa do Vasco, esta equipa com mais opções, com mais soluções, também contra o Cruzeiro em São Januário, o que também pode ser um futuro jogo da final da Copa do Brasil, em São Januário também. Não é São Januário, acredito que a final da Copa do Brasil realize-se no Rio de Janeiro, no Maracanã, neste caso, infelizmente, mas em casa do Vasco, e um teste duro, porque o Cruzeiro está a fazer uma época simplesmente excepcional, com o treinador que eu disse no início de época que eu queria ver no Vasco. Aconselhei até o Vasco a ir buscá-lo, o Leonardo Jardim. Por isso estou com muita curiosidade nesse jogo, Sérgio. Muito bem, tá aí a foto do Rayan, garotinho ali, né? Criança, e a foto dele hoje comemorando o gol, mesmo estilo, né? Mesmo estilo, botando a mão no peito, né? Ali próximo à Cruz de Malta do Vasco. E o Vasco, com isso, ali tem a diferença, né? Porque a nossa camisa tinha 8 estrelas, né? Resolveram tirar as estrelas e tal. Pelo menos da parte de cima da camisa, que é onde fica visualmente mais bonito. Mais exato, colocaram para trás. Pois é, porque você coloca na frente, né? A identificação, normalmente os clubes o colocam. Isso daí não é porque em 1900, antigamente, não se sabia fazer marketing. É porque eles colocam na frente, porque a primeira visual que você tem é da frente do jogador. Ah, mas o público ele pode olhar das costas e tal, mas o emblema da camisa, né? Você não pega, eu comprei a camisa do Vasco, aí você mostra as costas, você mostra a frente. Então as estrelas estarem na frente, evidentemente que seria o melhor caminho. Mas são outras coisas que não vamos discutir aqui agora. Diga, Thiago. Em relação ao Rayan, eu acabei não comentando sobre isso. No início, quando o Rayan subiu da base, eu via muita gente na arquibancada, principalmente ali em São Januário, né, reclamando da postura que o Rayan tive, mas eu sempre acreditei no futebol do Rayan, porque eu via esse potencial nele, essa técnica, essa vontade de vestir a camisa do Vasco, de jogar pelo Vasco. Ele é cria da base do Vasco. Então, assim, a torcida, às vezes, tem que ter um pouco de paciência com determinados jogadores. Tem jogador que a gente sabe que não vai. A gente vê, às vezes, sobe da base, não se enquadra no elenco, rapidamente ele é vendido ou emprestado para outro clube. Mas, no caso do Rayan, o que a gente tem visto desses últimos jogos, o empenho que ele tem tido, é um jogador de extrema qualidade. É um jogador que eu vejo, no futuro próximo, vestindo a camisa da seleção brasileira e jogando Copa do Mundo. Esse, para mim, é o futuro do Rayan. Assim como eu vi esse futuro para o Thales, né, o nosso querido Thales, que faleceu, só que ele, infelizmente, teve essa interrupção aí, né, no caminho, pelo seu falecimento. Só que eu vejo no Rayan esse potencial. É um jogador muito equilibrado, acabou tomando o terceiro cartão ontem, infelizmente não vai jogar a partida de quarta-feira contra o Bahia, né? Um jogador que vai fazer falta, é um jogador que tem acrescentado no elenco, é um jogador que ele não sente, não tem sentido a pressão dos jogos. Ontem ficou muito evidente isso. O Rayan teve muita personalidade de jogar ontem, tá? Acabou fazendo gol, poderia ter feito outro gol, que seria o gol da virada. Uma arrancada no final do jogo, já cansado. Eu não sei se vocês viram na transmissão pós-jogo, que ele lá no próximo ali à grande área do Vasco, o cara estava acabado de cansado de tanto que ele correu o jogo todo. Então, assim,
a gente tem que saber elogiar muito bem o Ryan e criticar quem deve ser criticado, mas elogiar os nossos jogadores, principalmente a nossa cria, os jogadores que são criados em São Januário, porque esse é o tipo de jogador que o Vasco precisa no seu elenco. Esse é o tipo de jogador que tem vascainidade correndo em suas veias. O Ryan é um jogador vascaíno e ele tem uma identificação enorme com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, parabéns ao Ryan, não só pelo jogo de ontem, mas principalmente pelo jogo de ontem e pela postura que ele tem tido todos esses jogos. Vocês sabem que eu costumo ver jogo em campo, né? Então, a gente vê a movimentação do jogador, vê a entrega, vê ele falando, vê ele gesticulando. Eu sei que o Ryan não é o melhor marcador do mundo, eu sei que às vezes ele deixa muito ali nas costas do PH, mas assim, ele tem a qualidade, ele é atacante, ele não é marcador, né? Eu acho que isso ele pode corrigir esse erro, e ele tem tempo para corrigir, porque é um moleque novo, mas ele tem muito a crescer e tem muito a evoluir no futebol brasileiro e mundial, e eu já vejo ele como titular de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai passar o tempo e o tempo vai dizer: Ryan, camisa 9 da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Porque é o potencial que esse garoto tem. Impressionante o futebol que ele demonstra ter.